Toda empresa quer crescer, mas nem todas estão preparadas para isso, porque o crescimento ele exige estrutura, método e clareza sobre onde o negócio realmente está. E aí que entra o conceito de maturidade de gestão. Entender o quanto a sua empresa está evoluída em relação à forma como planeja, executa e mede resultados. E saber o nível de maturidade da sua gestão é o primeiro passo para tomar decisões melhores, priorizar investimentos e criar um crescimento sustentável. Se esse é diagnóstico, qualquer tentativa de melhora vira um jogo de tentativa e erro. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre como você calcular ali a maturidade de gestão da sua empresa. Inclusive, a gente tem um material, uma calculadora para você fazer o cálculo aí da sua empresa. O link está aqui na descrição. E já se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo para melhorar a sua gestão. Começando do conceito, a maturidade de gestão ela representa o nível de evolução da empresa nos seus processos, nos seus controles e nas suas práticas de gestão. Em outras palavras, ela mostra o quanto a empresa é capaz de transformar a estratégia em resultado, o que foi falado em ação. Empresas com baixa maturidade costumam depender de pessoas específicas, improvisam os processos e elas reagem aos problemas quando eles já acontecem. Por outro lado, empresas com alta maturidade têm processos definidos, têm os dados confiáveis e uma cultura de melhoria contínua. E o mais interessante aqui é que maturidade tem a ver com tamanho, tá? Tem a ver com a disciplina e método, então você não precisa ser uma multinacional para ter uma maturidade alta. Tem empresa pequena com gestão muito mais madura do que corporações gigantescas por aí. Como que funciona então o diagnóstico de gestão empresarial? Ele costuma avaliar 5 grandes dimensões: planejamento estratégico, que analisa se a empresa tem metas claras e como elas vão ser desdobradas; a execução e o acompanhamento, que observa se os planos saem do papel e são realmente monitorados; a gestão financeira, que verifica se tem controle sobre orçamentos, custos, investimentos; a gestão de pessoas, que avalia se existe clareza sobre desempenho, responsabilidade e desenvolvimento dos colaboradores; e cultura e processos, que identifica se as decisões são tomadas com base em dados ou só nas opiniões, só no achismo. Cada uma dessas dimensões recebe uma pontuação que varia entre os níveis inicial, que é quando os processos ainda são informais e pouco padronizados; em desenvolvimento, que é quando já existe uma prática mais estruturada, mas sem uma consistência; e o avançado, que é quando os processos são maduros, são medidos e constantemente são aprimorados. Esse tipo de diagnóstico permite enxergar gargalos e prioridades e te ajuda a empresa a concentrar os esforços no que mais precisa evoluir. Por exemplo, se o planejamento estratégico está bem definido, mas a execução tem falha, o foco deve estar justamente em fortalecer a etapa de execução antes de expandir outros aspectos de gestão. E por isso a gente listou aqui algumas práticas para você medir a maturidade da sua empresa. Primeira coisa é listar todos os seus processos críticos, ou seja, identificar quais são as áreas que mais impactam o resultado da empresa. Normalmente, finanças, pessoas, projetos, qualidade comercial estão ali sempre entre os principais. O ideal é você listar os processos que sustentam essas áreas e entender quais são indispensáveis para o funcionamento do seu negócio. Essa análise inicial ajuda a visualizar onde estão as operações mais sensíveis e onde tem uma falha que pode comprometer o desempenho geral. Depois disso, você tem que definir o que é gestão eficiente para cada processo. Então, vamos dar um exemplo. Ter metas claras, indicadores atualizados, responsáveis definidos e reuniões de acompanhamento periódicas. É importante transformar o conceito de eficiência em critérios tangíveis, ou seja, critérios que você pode pegar e você consegue observar e saber é isso ou é isso. Assim, quando chegar o momento de avaliar, você não vai estar baseando a sua nota em percepção, mas sim em práticas concretas que mostram se o processo realmente está sob controle. O segundo passo aqui é você dar nota, dar uma de professor e dar nota para cada pilar. Então, com o processo mapeado, é hora de você quantificar o nível de maturidade. Então, monte uma escala simples, de 1 a 5, onde 1 representa a ausência de método e 5 significa que tem processo padronizado e acompanhado. Essa escala vai te ajudar a transformar observações que estão ali subjetivas na sua cabeça em algo comparável e rastreável ao longo do tempo. A ideia aqui é medir os pilares e ver o que pode ser melhorado. E aí, sim, registrar as notas em uma planilha ou algum dashboard e repetir isso a cada trimestre. Isso permite
a enxergar a evolução e perceber se as iniciativas de melhoria estão surtindo efeito, né? Eu vi que você estava no celular, presta atenção aqui no vídeo. Com o tempo, você vai ter uma linha de processo que mostra não só onde a empresa está, mas também a velocidade com que está amadurecendo. Indo para o terceiro passo, conversa. Não de bar, conversar com os líderes e equipes. Até pode ser no bar, né? Mas falar desse assunto. Nenhum diagnóstico é completo sem ouvir quem vive o dia a dia da operação. Então, converse, né? Ali no cafezinho, com os líderes, analistas, coordenadores, para entender como cada área define as suas prioridades, como ela acompanha os resultados e como ela lida com imprevistos. Então, perguntem o que funciona, o que está travando, onde sente que falta estrutura. Esses relatos, eles costumam revelar gargalos que os números sozinhos não mostram, nem que a IA vai te mostrar. Então, eles ajudam a entender a cultura real do seu emprego, a cultura humana, não só a formalidade do processo. Claro, envolva as equipes nesse diálogo, não só a alta gestão. Quando as pessoas percebem que suas opiniões estão sendo consideradas, a resistência à mudança diminui e o engajamento cresce. Uma boa prática aqui, ó, criar um resumo de percepções mais recorrentes e compará-las com as notas dos pilares. Se tiver uma grande diferença entre a percepção e a pontuação, é sinal de que a maturidade no papel ainda não reflete na prática. Então, não, muito falação para pouca fazeção. Próximo passo é analisar os dados e a frequência de acompanhamento. Então, empresa madura é aquela que faz avaliação com regularidade, né? Não adianta só ter indicadores se eles não são vistos no fechamento do mês ou só visto quando surge um problema. Então, analise com frequência os dados, né? Atualize eles com frequência. Se há histórico de comparação e se as decisões realmente estão sendo baseadas nessas informações. Quando a empresa mede, mas não usa esse dado para agir, para colocar em ação, a maturidade ela ainda é superficial, né? Então também vale a pena observar a qualidade das informações. Se os dados forem incompletos, de nada adianta tudo isso que a gente está falando. A gente está falando para a parede, né? Cria uma falsa sensação de controle que no final o resultado vai ser ruim, você vai ficar, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo nisso? Então, estabeleça aí os padrões de coleta e tenha certeza que está tudo dentro dos conformes. E com isso, para fechar, o passo 5, você tem que revisar a governança e as responsabilidades, porque a maturidade organizacional, ela aumenta quando tem clareza sobre quem faz o quê, né? Clareza, foca nessa palavra. Então você tem que revisar a governança e definir papéis com precisão. Quem decide, quem executa, quem monitora, cada um tem que saber o que tem que fazer, né? Cada um no seu quadrado. Então, quando essas fronteiras estão confusas, né, tem sobreposição, retrabalho, lentidão. E, além disso, você pode documentar as decisões e os fluxos de aprovação. Uma boa governança, ela cria autonomia com controle. Então as áreas sabem até onde elas podem ir e quando elas precisam escalar suas decisões. Esse equilíbrio ele vai dar uma liberdade e responsabilidade, né? E é um dos sinais mais fortes de uma gestão madura. Por fim, aqui tem mais algumas diquinhas para você colocar em prática aí, que é padronizar os processos, então documentar as etapas principais de cada jornada. Segundo, transformar os dados em decisão, então para de olhar em indicadores só como número e começa a usar em reuniões, né, de decisão, pensando o que esse número está dizendo e o que precisa mudar. Promover a cultura de aprendizado, então estimular os times a analisar erro e propor as melhorias. Criar planos de ação com os responsáveis e prazos, então toda ação tem que ter uma reação, né? Então definir o que vai ser feito, quem vai fazer e quando será entregue. E usar tecnologia como aliado. Então ferramentas de gestão ajudam a centralizar informações e manter a rotina mais organizada. A ScorePlan, por exemplo, faz exatamente isso. Consolida indicadores, projetos, ações e orçamentos em um só ambiente. Facilita demais a análise e acompanhamento do nível de maturidade ao longo do tempo. Lembrando que até a ScorePlan aqui também já disponibilizou uma calculadora de maturidade para você saber em qual estágio do que a gente falou aqui você está. Link para você baixar aqui na descrição. Então, recapitulando tudo aqui, a maturidade de gestão não é assim um destino, é uma jornada. Então, cada avanço, cada ajuste, cada melhoria conta muito. E o mais importante, ela não acontece do acaso, né? Ela é resultado da disciplina e do seu esforço. E eu sei que se você está vendo até aqui, isso você tem bastante. Empresas que conhecem o seu nível de maturidade conseguem evoluir de forma mais planejada e de forma mais constante. Assim como as empresas que seguem a ScorePlan aqui e são inscritas no canal da ScorePlan aqui no YouTube. Então, se inscreve aí, deixa o seu like toda semana, irmão. Irmã, toda semana tem vídeo novo aqui falando sobre gestão. Então, se inscreve aí, me dá essa força e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e valeu!